No vídeo de hoje, relações trigonométricas no triângulo retângulo, nosso vídeo 2, vamos falar sobre cosseno. Primeiro, o que é? Cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo estudado e a medida da hipotenusa. Em outras palavras, você vai pegar o tamanho do cateto adjacente e dividir pelo tamanho da hipotenusa. Cateto adjacente é aquele que não é o oposto. Ao resolver uma questão, sua preocupação não deve ser: será que aqui eu vou usar cosseno? E sim, o que eu tenho para trabalhar aqui? Se a questão te apresentar o ângulo, o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa, você tem todas as condições para usar o cosseno. Quando usar? Quando a questão trouxer a medida da hipotenusa, o ângulo de trabalho e o cateto adjacente a esse ângulo. Não esqueça, o importante não é pensar se na questão eu vou usar cosseno ou não, e sim quais elementos eu tenho para trabalhar. Se tiver hipotenusa e cateto adjacente, com certeza usarei cosseno. Como calcular? Primeiro, leia a questão. Daí, identifique a hipotenusa, o ângulo de trabalho e o cateto adjacente a esse ângulo. Arme a seguinte estrutura: cosseno do ângulo é igual cateto adjacente sobre hipotenusa, ou cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Os valores do cosseno de cada ângulo A podem ser encontrados em uma tabela trigonométrica em seu livro ou apostila, ou utilizando uma calculadora científica. Na calculadora, o botão cosseno vai vir escrito cos. Na calculadora, se estiver selecionada a função DEG, basta digitar o valor do ângulo em graus e apertar a tecla cos. Algumas calculadoras pedem que seja digitado primeiro a função cos e depois o ângulo. Por exemplo, cosseno de 30. Você vai escrever cos 30. Um exemplo aí para você. Uma rampa de 10 metros de comprimento é construída de modo a formar 60 graus com um paredão vertical no qual se apoia. Ana, de novo a nossa querida Ana, sobe a rampa até o topo, ficando assim a uma altura D. Leia a questão com calma e crie uma imagem mental. Então, faça um desenho. Identifique o ângulo reto e daí a hipotenusa. Identifique o ângulo de trabalho. Identifique o cateto adjacente ao ângulo de trabalho. Como é que eu vou identificar o cateto adjacente? Uma ideia é só você identificar o cateto oposto. O outro cateto fatalmente será o cateto adjacente. Então, arme a expressão cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Consulte o valor do cosseno do ângulo na tabela, substitua e resolva. Daí, dê a resposta e comemore. Veja como faz. Faça um desenho simplificando o máximo possível. Está aqui o desenho. No desenho, identifique os termos dados na questão. No exemplo, você pode ver no desenho aqui ao lado, nós temos o comprimento da rampa, aqui os nossos 10 metros. Nós temos o ângulo, que é o nosso 60 graus, está aqui. E temos o solo horizontal, aqui pontilhado. Além disso, temos a altura da rampa, que está apoiada no paredão vertical. A altura é x. E é ele que nós queremos calcular. Temos na questão o cateto adjacente ao ângulo e temos também a hipotenusa. Isso nos permite usar o cosseno. Como é que a gente fez? Está aqui o ângulo reto. Quem está na frente é a hipotenusa, que é os 10 metros. Aqui está o ângulo de trabalho, já que com o 90 a gente não vai trabalhar nada, ele só serve para identificar a hipotenusa. Então está aqui o ângulo de 60 graus. O cateto que está na frente é o oposto, o cateto oposto. Logo, o outro é o cateto adjacente, que é o que a gente quer, o x. Portanto, cosseno de 60 graus é cateto adjacente x sobre hipotenusa 10. Consultando o valor de cosseno de 60 graus numa tabela, encontramos 0,866. Basta substituir cosseno de 60 graus por 0,866 e fazer a conta. Daí, cosseno de 60 graus, que é 0,866 sobre 1, igual a x sobre 10. Multiplicando o cruzado, você vai ter 0,866 vezes 10 e 1 vezes x, que nos leva a x igual a 8,66 metros. O que aprendemos hoje?
que para calcular o cosseno precisamos do cateto adjacente e da hipotenusa, que a maior preocupação deve ser saber quais elementos temos para trabalhar, que vamos sempre usar a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação em forma de x, que vai ser preciso usar uma calculadora ou consultar uma tabela trigonométrica. No entanto, algumas questões podem trazer os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo, cabendo a você descobrir qual você vai utilizar. Agora é só treinar. Pegue seu livro ou apostila, detone todos os exercícios de cosseno. Para outros assuntos, consulte o blog convermate.blogspot.com.br e dê uma passadinha na nossa página no Facebook, a Conversas Matemáticas. Até nosso próximo vídeo, em que falaremos de tangente.